Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham que um vilão precisa ter pra ser um bom vilão. Tá. Cara, eu começo? Pode começar. Cara, pra mim, um vilão, pra ele ser um bom vilão, primeiro ele tem que ter uma boa motivação pra ser vilão. Legal. Tipo assim, eu não curto muito o cara que é vilão por ser vilão. Tipo dá só um um exemplo doido? aí, o Jill. O Sei. Jill, tá ligado? Tipo, ele é um vilão porque ele é um cara mau. Aham. É isso, ele é mau e acabou. Uhum. O Freeza, por exemplo, apesar de ser um vilão icônico, Uhum. porra, a gente gosta muito do Freeza. E ele né? não tem motivação, Mas né? ele não tem a motivação, ele só quer destruir tudo. Mas aí também tem algo interessante. Você percebe que quando o vilão é um alienígena, ele nunca tem motivação? Ele só tá a fim de Normalmente a motivação vai ser conquistar uma outra raça, talvez, conquistar né? outros planetas, Faz né? sentido. E o que você acha que um vilão precisa ter? E eu não tô falando só sobre animes, não. Na Aham. cultura pop como geral. Legal. Existem vários vilões muito icônicos, como recentemente teve o Thanos, Coringa. tem o Coringa, o Darth Vader. O que, É. que vocês acham? O que, que você acha, Caio, que um vilão precisa ter pra ser considerado como um bom vilão? Eu vou na mesma linha do Tio Sam, eu acho que com uma boa motivação a gente constrói um vilão legal, só que é justamente isso, constrói um vilão legal. Aham. Então não adianta a gente ter ali... o Thanos ele quer só... A motivação dele é apagar metade do universo. Não, essa motivação ela tem que ser bem construída, a gente tem que entender essa motivação. Não precisa concordar. Então, por exemplo, o Thanos vai apagar metade da vida do universo. Não precisa concordar com isso. Só que a gente tem que entender realmente o porquê ele tá fazendo aquilo ali. E se isso chega, por exemplo... A gente, né, tá muito dentro da cultura pop, a gente consegue normalmente entender essas coisas. Mas se chega no mainstream, no público geral, que não acompanha muito, eles entendem de fato a motivação daqueles vilões, daqueles personagens, aí eu acho que a gente tem um bom vilão. Normalmente a melhor motivação é aquela que vem de um trauma, né? Se vocês conseguem enxergar algum outro tipo de motivação clichê nos vilões, a não ser trauma? Cara, geralmente vem muito do trauma mesmo, né? O cara sofreu um trauma e ele quer vingar. revoltado. Ele fica revoltado. Mas, mano, tem um vilão que eu acho muito foda, que é o Meruem de Hunter x Hunter, tá ligado? Sei, sei. Ele não tem, verdade. ele não tem tipo uma motivação, a motivação dele é dominar tudo, que ele é o rei. Ele já nasceu com isso implantado dentro dele. Mas ele foi por uma outra linha. A gente gosta dele como vilão por causa da transformação que ele tem na obra. Não é muito assim por ele ser o vilão da parada mesmo, tá ligado? Mas, cara, pra mim, a motivação ela pode vir de um trauma ou de uma revolta. Boa. Tá ligado? Você consegue dar algum exemplo aí de revolta? Cara, uma revolta, vou dar um exemplo do Batman, por exemplo. Legal. Só que o Batman é herói, né, velho? Só que eu vou dar um exemplo vou seguir uma linha aqui do Batman. O Batman, por exemplo, quando ele viu que o Superman tava destruindo tudo com as batalhas dele, ele se revoltou com isso. Então o vilão ele pode seguir uma linha assim, pode ser uma linha de revolta mesmo. Pô, tá acontecendo guerras e pronto, Kira de Death Note. Sim. Revoltado sim. com tudo que acontece Ele no se mundo. torna um vilão se corrompendo, tentando fazer justiça. Exato. Né? Verdade. Porque uma coisa interessante é que tem muito vilão que não sabe que é vilão. O Thanos mesmo, o Thanos não se considera um vilão. Isso é interessante. Eles consideram um herói. Exato. É porque não só o Thanos, cara. Eu acredito que grande parte, a esmagadora parte dos vilões da cultura pop como um todo, eles se enxergam como os heróis da própria história. É. Então, por exemplo, o Thanos não acha que ele é um vilão. Ele acha que os Vingadores são meio termo ali, nem herói, nem vilão, só que os Vingadores não enxergam o que ele tá enxergando que vai salvar todo mundo. Que no ponto de vista dele é o certo, só que nós terráqueos... É isso que Exatamente. rola. Tipo assim, normalmente os vilões mais complexos são vilões não terráqueos. E aí, a ideia dele, a ideologia dele pra mudar o mundo acaba sendo divergente da ideia da humanidade, né? Você pode ver isso no caso do Thanos. O Ultron também tinha um plano ali meio que na cabeça dele melhorar a humanidade e tal. Então seria isso, né? As motivações mais básicas normalmente é revolta, dominação, Trauma. que normalmente vem dos alienígenas, essa parada de dominar. Você pode ver que os vilões de Dragon Ball só querem destruir por destruir, pra mim Por que provar destruir. o poder, É. tá ligado? Na minha opinião, eu acho que um bom vilão, ele precisa ter dois aspectos, além do que vocês falaram, que é dar medo, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, um vilão, ele tem que dar medo. E você Mas você acha que precisa muito dar medo? Não acho que eu não acho que precisa em si, mas eu acho que em algum momento ele tem que ser amedrontador. Tá, por exemplo, é porque a gente não tá fugindo um pouco do anime aqui, mas o Killmonger, do Pantera Negra, ele não chega a dar medo. Ele tem ali uma postura... Mas ele é um vilão? Ele é o antagonista da Não história. seria um anti-herói? Porque eu acho que, tipo assim, muitos heróis e vilões são anti-heróis. O Wolverine não é um herói, ele é um anti-herói. O Deadpool é um anti-herói. É um anti-herói. Muitas vezes o Batman esbarra no anti-herói, senão a polícia não Faz estaria sentido. atrás dele. Cara, então, seguindo... Eu concordo um pouco e também não concordo um pouco. Porque, eu vou dar um exemplo aí, tipo, do anime Class of the Elite, que a gente tem um Aono Koji.
O Onokoji, cara, se você for olhar ele, a composição dele, ele é um vilão. Por quê? Ele manipula todo mundo para no fim ele sempre ser o vencedor. Só que ninguém sabe que é ele. Tá Então ninguém tem medo dele, né? Ninguém tem medo dele porque não sabe que é ele. Então, aí ó, eu falei, né, que tinha dois aspectos que eu acho que tem que ser um bom vilão, que no caso é, ele dá medo. E outra coisa que eu acho que um bom vilão tem que ter, ele tem que ter honra. Tá ligado? Ele tem que ser um cara honrado. Um exemplo. Será? O Coringa eu não sei se tem honra. O Coringa é louco e louco, total louco, psicopata. Ele não tem escrúpulos. Mas será que ele tem honra para com o Batman? Inclusive, eu acho que é naquela... Não é morte em família, é morte da família, alguma coisa assim. Que o Batman consegue derrotar o Coringa quando ele ameaça que vai mostrar o rosto. Aí o Coringa fala, não, se você mostrar o rosto pra mim, vai acabar nosso jogo. Então, eu não sei se é honra. Um sinal de honra, de combate. Tipo assim, ó, existem regras aqui no nosso embate. Cara, eu acho que ali é mais... É por ele mesmo, eu acho. Eu acho que ele segue aquilo ali como se fosse um jogo pra ele, entendeu? Que nem, ó, por que eu acho que um vilão, ele tem que ter honra e tem que demonstrar ali um respeito? Tem um vilão que muita gente gosta, já vamos começar aqui com uma polêmica. Tem um vilão que muita gente gosta, mas eu particularmente não gosto dele, é o Aizen, de Bleach. Tá, eu gosto do Aizen. Porque, tipo assim, mano, um vilão que já começa a ser vilão atacando pelas costas, e aí meio que, tipo assim... todo o arco dele de antagonista é baseado em ele ter atacado pelas costas. Pra mim, um vilão, ele tem que ser forte o suficiente pra bater de frente. Ou foge do campo de batalhas, que nem já a gente vai falar mais, mas no caso do Orochimaru. O Orochimaru, se você for parar pra ver, ele fugiu de todas as lutas dele quando ele foi perder. Sim. Mas ainda assim, ele derrotou o Hokage. Eu acho que pode ser um pouco do objetivo. Por exemplo, o Aizen de Bleach, o objetivo dele era ter poder. Conquistar tudo, ser o rei e conquistar tudo. Então ele não tá nem aí por passar por cima das pessoas pra alcançar esse objetivo. No caso do Madara, por exemplo, ele vê ele como um herói. Ele vê que ele vai salvar todo mundo com o Fukuyama Infinito e tal. Ali, né, a parada do Thanos. Então, ele tem honra, porque ele se vê como um herói da própria história. O Aizen não. O Aizen ele quer poder pelo poder. Isso, você falou perfeito. A honra que eu quero dizer é exatamente isso. Ele se vê o herói da própria história dele, tá ligado? Ele se colocar na posição de tipo assim, eu vou resolver isso aqui e eu não tô nem aí que vocês não estão entendendo o que eu vou fazer. Eu vou fazer porque é o melhor. Pô, o Magneto. O Magneto é um claro exemplo. Um dos meus vilões favoritos da cultura pop. E ele tem quase tudo isso. Ele tem trauma, né? Ele tem motivação, ideologia. Ideologia, tudo é bem constituído pra ele ali. Ele é leal à raça dele, que é a raça mutante. Ele tem honra perante os mutantes. Exatamente. Os humanos ele não vai ter, não, mas os mutantes ele tem. A metáfora do Magneto e do Charles Xavier é aquela parada do Malcolm X com o King. Como que é o... Martin Luther King, né? Que é o seguinte, o Xavier, ele quer que os vilões se misturem na sociedade, ele quer que os mutantes se misturem na sociedade, e ele meio que quer misturar os dois. Já o Magneto se vê como uma raça superior de fato. E aí fala, como que uma raça inferior vai querer dominar a gente e tal? Então isso é bem interessante. Eu tô com o Magneto nessa aí. Tá com o Magneto? Se eu tivesse poder, eu queria estar acima das pessoas comuns, óbvio. É o que ele fala, vocês são deuses, pô. É fogo. Agora, claro, né, velho? Ninguém é bobo, não. Mano, a maioria ia fazer isso. A maioria ia fazer isso. Então, antes de começar aqui a dinâmica da live, só explicando pra vocês, a live hoje eu separei aqui os 20 principais vilões de Naruto, certo? E o que a gente vai fazer? A gente vai analisar a motivação do vilão, as habilidades que esse vilão tem pra ele poder ser um bom vilão, pra ele ser poderoso o suficiente pra chegar no topo de bom vilão. E depois nós faremos aqui alguns storytellings citando as vilanices desses caras. Mas antes, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Quais são os 3 vilões favoritos dos animes de vocês? Primeiro, o Tio-san. Dos animes? Isso. Cara, Meruem. Do Hunter x Hunter, né? Meruem de Hunter x Hunter. Cara, o Madara de Naruto. Por que o Madara de Naruto? Cara, por que o Madara de Naruto, mano? Porque eu acho que ele é um vilão imponente. É por isso que eu gosto muito dele. E óbvio, né? A motivação dele também é muito boa. Ele queria trazer a paz pro mundo ninja do jeito dele. E ele se acha o herói da própria história. Ele se acha o herói da própria história. Então um aspecto que é claro aqui é que o vilão tem que se achar o herói da própria história. Não tem jeito. Sim. Seus dois... Falta mais um. E, cara... Porra, é um terceiro vilão... Pô, tô tentando pensar que tá difícil também, tá? Um terceiro vilão vai ser complicado agora, ver achar, hein, velho. Quer ir pensando enquanto o Caio fala? É porque eu ia falar o Kira de Death Note, mano, mas é que pra mim eu considero que o Kira é um herói. Ou anti-herói. Opa! Não seria anti-herói? É porque você pode ver que, tipo assim, ou é vilão ou é herói. Se pisar no meio é anti-herói. Ele não seria um anti-herói? Ele seria um anti-herói. Porque ele meio que faz algo
pro bem do planeta, entre aspas. Ele vê que ele tá sendo o herói da história dele também. Ele vê que ele tá sendo um herói, mas ele acaba se conturbando no meio ali do arco dele e ele acaba como um vilão. Faz sentido. Ele acaba fazendo no meio da metade pro fim ele faz muita besteira. Mas assim, no começo a convicção dele era muito boa. Na minha visão. Aí depois que ele começou a levar tudo como jogo, começou a matar a pessoa inocente, aí eu já acho que, beleza, paia pra caramba. Eu considero ele um vilão, mas apesar de eu gostar muito dele, então seria esses 3 aí. Antes do Caio falar os 3 deles, eu acho que o Kira se encaixa num termo que recentemente, eu discutindo com o Igor Verso, inclusive salve Igor Verso, ele trouxe essa parada que a gente fala muito do anti-herói, correto? Mas já ouviram falar de anti-vilão? Não. Porque o que acontece? Nunca ouvi. O que é um anti-herói? Um anti-herói é o herói que meio que descumpre algumas regras, e aí ele faz alguns atos que não é tão heróicos, mas ainda ele tá do lado do bem da coisa. Isso é um anti-herói. Ele tá do lado do bem, mas ele faz algumas coisas questionáveis. Coisas ruins. Ele faz algumas coisas ruins do lado do bem. Isso é um anti-herói. O anti-vilão é o contrário disso. No caso, eu só consigo ter um exemplo, mas é um exemplo perfeito de anti-vilão, que é a Mulher Gato, de Batman. Por que significa um anti-vilão? É o vilão que faz algumas coisas boas. Então eu acho que o Kira se encaixa nisso, porque o que acontece? A lei que o Kira quer empregar, ela não é bondosa. Ela não é heróica. Tá ligado? Porém, ele faz pensando no bem. Então eu acho que o Kira, desde o início, ele se posiciona como um vilão, porque os atos que ele comete é atos vilanescos, porém, pro bem. Então esse termo anti-vilão, eu até gostaria que ele se popularizasse, porque tem muito personagem que fica bem nessas. Talvez o Itachi. Eu olho pro anti-herói, o termo anti-herói, eu enxergo isso também. Por exemplo, o anti-herói não é o herói que tem atos vilanescos. O anti-herói é o personagem que atua nos 2 âmbitos. Ele atua no âmbito vilanesco e atua no âmbito heróico. Mas ele fica no meio. Mas tipo o Hisoka, eu considero ele um anti-herói. Agora eu tô pensando que ele é um anti-vilão. Mas é bem simples pra você conseguir identificar que o que acontece. Vamos lá. Fala aí um anti-herói bem icônico. Vamos de Wolverine? Wolverine é um anti-herói icônico. O Wolverine ele tá junto com quem? Com os heróis. Sim. Show, então ele é um anti-herói. Agora, vamos lá. O Magneto pode ser constatado como um anti-vilão. Porque muitas vezes o Magneto luta junto com os X-Men, só que em prol do bem, só que ele tá do lado do vilão. O Magneto é o vilão dos X-Men. Só que quando ele faz um ato heróico, ele tá sendo um anti-vilão. Entendi. Interessante isso, né? Agora, vai lá, seus 3 vilões favoritos dos animes. Um vem de Naruto. Eu adoro o Orochimaru, cara. O Orochimaru... Dá medo, hein? Pô, dá medo. Não, no início lá, quando eu era mais novinho, assistindo SBT lá, e, mano, ele dá muito medo. Dá. E aí depois você vai crescendo, você perde esse medo, mas você entende toda a motivação do cara. Uma cota pra ele perder. tem baita motivação, tem baita história. O cara tá vivo até agora em Boruto. E, tipo, todo mundo respeita ele. Tipo, é bizarro, tá ligado? É muito bravo. A gente depois vai comentar um pouco mais sobre o Orochimaru, mas eu acho ele muito, muito insano. Inclusive, quando a gente for falar do Orochimaru, eu quero até ver com vocês da onde vem esse respeito que o Orochimaru tem tanto, velho. Interessante, né, cara? Porque ele é muito respeitado e querido. Porque ele realmente já foi um baita sanin. Tá aí um cara, ó, anti-vilão. O Orochimaru na guerra é anti-vilão, porque ele chega no campo de batalhas na posição de vilão, ele ainda é vilão, ele nunca chega a ser herói, só que ele faz atos heróicos. Então ele é um anti-vilão. Orochimaru... Entendi. Orochimaru... Cara, eu gosto muito do Freeza, mas o Freeza é muito aquele esquema que você falou de vilão por ser vilão, ele nasce vilão, ele só quer destruir tudo. Eu também tudo. Gosto muito do Freeza, apesar dele ser o vilão. Então, tem Goku Black também é um personagem muito da hora. Amasso, né? É muito bom, muito louco, quando ele se transforma. Eu gosto muito do Freeza. Eu sei que ele não tem toda essa construção e motivação iguais outros vilões possuem, só que a nostalgia ali de acompanhar o Freeza vilão e tal, eu gosto muito dele como vilão. E o outro, cara... Pô, eu lembro de vários personagens, assim, eu não sei. Por exemplo, o Zaraki Kenpachi. Ele é o quê? Ele é um herói, né? Ele é um anti-herói. Mas ele matava todo mundo antigamente, e aí depois deram uma espada pra ele e tal, aí ele se torna um capitão, só que ele ainda faz coisas meio... Anti-herói. Então, entendeu? Sei lá, mas aí tipo assim, é um herói, não é bonzinho? Anti-herói. Faz sentido. Tá ligado? E, cara, a gente tem o Dom Flamingo, tá ligado? Bom, o Dom Flamingo é brabo. Mano, o Dom Flamingo é muito Mas aí brabo. o Dom Flamingo, eu acho que é o seguinte, ele tem muito estilo. Aí, tipo assim, tu já acaba dando uma moral a mais pra ele, porque fala, caraca, esse maluco é maneiro. Tipo assim, o Dom Flamingo é maneiro. Até a música dele é muito maneira. É que ele tem tudo que você falou. Ele tem trauma, ele é psicopata, ele tem... Fome de poder. Fome de poder também. E ele é inteligente, ele é poderoso. Aí vai juntando tudo assim. E tem grife.
E tem grife Jogaria também, no Galactus, com facilidade. Estilosaço, mano. Eu gosto muito do Dom Flamingo. Eu não cheguei assim no final de One Piece ainda. Eu tô lá chegando nos 900, tenho que ver mais. Deve ter outros vilões icônicos lá também. Mas, por enquanto, o Dom Flamingo pra mim é o meu preferido dali da parada. Gosto muito. Legal, legal. Vamos lá, deixa eu falar aqui meus 3 vilões, então, que eu mais gosto. Primeiro, meu vilão favorito, vamos deixar pra pontuar mais sobre Naruto quando começar aqui a lista. Tá. Mas pra mim o Pen Bom, é o melhor vilão de Naruto. Em bom questão demais. de motivação, em questão de ideologia, ele é o herói da própria história. Mesmo sendo manipulado, que eu acho que quando a gente descobre que esses vilões estavam sendo manipulados, acaba dando uma diminuída no valor agregado de vilão pra ele, né? Porque Sim. você fala, pô, tava sendo enrolado o tempo todo. Que vilão é esse? Mas o Pen, pra mim, é um grande vilão. Eu gosto também. Todo mundo fala muito do Freeza. O Freeza não é meu vilão favorito de Dragon Ball, tá ligado? Eu acho que o Kid Buu... Kid Buu é bom. Pra mim, o Kid Buu, ele tem a parada que o Orochimaru tem. Que é aquele negócio, tipo assim, ele tá ali parado e você fala, caraca, que medo. O Kid Buu dá medo. Kid Buu dá medo. Tem uma cena que ele vira a cabeça assim, ó. É psicopata, assim, ó, você fala, mano, você é louco. Porque o Freeza, eu acho assim, ó, um vilão, pra ser bom vilão, ele não pode ser muito orgulhoso e egóico. Porque é sempre esse que é o ponto fraco que vai fazer ele morrer, tá ligado? Mas pior que os maiores vilões têm isso. Não, tem, mas... Eles confiam demais no próprio poder e se lascam, Mas tá o Freeza é até desacerbado, que você pode ver que ele deixa de ter inteligência pra ter muito ego. Mas é porque ele nunca treinou. Porque ele sabe que se um dia ele precisar dar uma treinadinha, ele passa todo mundo. Agora, pô, não, o Freeza Freeza Gold, Freeza Black. O Freeza é doideira, né? O Freeza é doideira, vou ele é treinar maluco. 6 meses aqui, pronto, já tô mais forte que todo mundo. Ele é Ó, doideira. um aspecto que... O Garou, mano. O Garou é insano Pô, demais. O Garou é loucura, Garou né, é velho? O Garou é muito bom. Você levantou um ponto bom Sabe agora, uma parada da hora? Inclusive, dá até pra fazer uma live especial sobre isso. Que são vilões doidos. Dá. Porque tem uns vilão que não tem motivação de nada. Ele só é doidão. É o Coringa. O Garou. O Garou. O Garou é só doido. O próprio Kid Buu, mano. Ele nasce pra conquistar Kid tudo. Buu, tá ligado? Loucaço. Eu gosto muito do Cell também, eu vejo muita honra no Cell. A parada do Cell, uma coisa que eu acho muito maneira no Cell é aquela parada dele esperar. Meu adversário não tá pronto ainda, não? Então tá bom. Mas eu espero. Aqui aí foi o outro, foi o primeiro Majin Buu, ele esperava também. Ele esperou o Goku se transformar 3 dias. Esperava, ele tinha até a ampulheta lá. verdade, que ele deixava lá passando o tempo. Que o Goku lá. fala pra ele, eu vou mandar um molequinho aqui, daqui a pouquinho, só segura um pouquinho, até pra vir a transformação, né, do Gotrunks lá. E sabe Verdade. um vilão também, que pouca gente fala dele? Eu acabei de lembrar do Sukuna, mas aqui eu queria falar de outro. O Muzan, mano. Muzan, bom demais. O Muzan é um vilão elegante, poderoso, que não pisou no campo de batalhas ainda, pelo menos no anime. Só que eu vejo uma baita imponência nele, tá ligado? Não, imponência ele tem de sobra, velho. E poder, então. Porra. É que eu não vi essas partes ainda, eu não acompanhei mangá. Então eu não sei o desenrolar de tudo do poder, do final desse vilão. não Cara, sei. eu acho que ele é tão imponente quanto o Sukuna. Não sei se você chegou a ver coisa do Sukuna no mangá. Pô, vi aquela cena do Sukuna. Tá caindo um meteoro na cidade que vai matar todo mundo. O Sukuna fala, se alguém se mexer, eu mato. A galera fica estátua, tá ligado? E o meteoro caindo. Ó, você falou É de muito doideira, foda, velho. Isso é muito foda. louco, Você falou mano. de meteoro, eu lembrei de uma cena de um vilão. Quando o Madara manda 2 meteoros pra Terra. É muito louco naquela luta. Porque, tipo assim, só relembrando dessa parte, que falando de meteoro, é muito maneiro, porque, tipo assim, tá geral lutando e o Madara tá aqui tranquilo. E ele não liberou Suzano, não liberou Rinnegan, nem nada. E aí o que acontece? Essa cena é muito maneira, porque o Naruto vai mandar um ataque bem poderoso nele, eu acho que até um Rasen Shuriken lá, boladão. E aí ele fala, beleza. Aí o olho, dá pra ver certinho o olho dele, que é um Sharingan, se transformando em Rinnegan. E o que ele faz? Por que ele conseguiu trazer um meteoro? Porque o Madara, ele tem um diferencial muito interessante no Suzano dele, porque ele consegue fazer ninjutsu com o Suzano. O Suzano faz o ninjutsu. O Suzano faz o ninjutsu. Então, se você for parar pra lembrar da cena, ele faz virar um Rinnegan, faz o Suzano aparecer, e como o Suzano dele tem 4 braços, você pode ver que os dois lados fazem assim. Então, ele faz o ninjutsu do Rinnegan, eu acho que é o Shibaku Tensei, que é o que faz... Cara, será que é o Shibaku ali, Não, véio? não, é outro nome. Eu acho que é o... Aquele é outro nome, mas eu esqueci Eu agora. acho que é o Banshun Ten, que ele puxa. Ele deve ter Não, puxado esse não do é espaço aquilo Banshun lá, Ten. mano. Tem um nome específico pra esse aí. Agora eu esqueci, mas enfim. Manda no ele chat, puxa... rapaziada. Manda o nome. no chat. Inclusive, galera do chat, vai colocando aí quem é o vilão favorito de vocês dos animes, que a gente vai ver depois, hein? Isso aí. Mas enfim, pra E mim... mandem superchat dos seus vilões aí, que daqui a pouco a gente Isso. vai ler, vai comentar as motivações, os heróis favoritos de vocês também. Exatamente, fala bastante aí no chat, hein, galera. E aí o que acontece? Pra mim é uma das melhores cenas de Naruto. O Madara, ele tem umas falas muito da hora. Porque ele manda o primeiro meteoro, todo mundo já fica... Caraca,
caraca, ele mandou um meteoro, que isso? Aí o Onoki vai lá, Aham. usa a técnica dele pra segurar, o Gaara levantando, aquela Cara, cena do Gaara, mano. é linda. A cena do meteoro caindo, tipo, você vê o rosto de todo mundo escurecendo, a galera olhando. Uma galera começa a soltar a espada. Solta a espada. Nossa aí, senhora, mano, velho. aí a tela, aí você pode ver que a tela dá um zoom assim pra trás, vai carregando toda Pra mostrar o meteoro. Na mesma você cena. vê, E é né? legal que a cena vai abrindo pra Foda. mostrar o tamanho do meteoro, tá ligado? É muito o foda. tamanho cara. do meteoro e quantas pessoas tinha lá, que era gente pra Exato. cacete. E é da hora né? que, tipo assim, alguém fala, eu acho que. Não lembro se é a Temari, não lembro se é um ninja que não tem nome, mas alguém fala, isso é o poder de um deus. É. E aí o meteoro. É da hora quando o meteoro abre a nuvem. Porque tá a nuvem, aí o meteoro abre a nuvem. E aí é legal porque quando o geral segura, você fala, ufa! Daqui a pouco o Madara. Manda um. E o outro. Tem mais um aqui. Tem se esforçado pra um, tem outro aqui. É ó. muito louco, tá É muito ligado? louco. Então, tipo assim, o Madara é bolado demais. E é realmente o poder de um deus. Porque, pô, o cara invocar meteoro, ele destrói um planeta, pô. É, pô. Destrói um planeta. Inclusive, eu tenho um vídeo que é jutsus que podem destruir uma vila inteira. E esse jutsu aí tá. Com certeza. Porque esse jutsu é muito louco.